E a gente começa pensando na sua saúde. Você sabe que é a nossa missão te ajudar nessa caminhada, né? E saúde tem que ser sempre prioridade na nossa vida. E antes da pandemia, a gente sabe que já existia um sedentarismo, já preocupava. Agora, gente, a coisa tá pior. Atinge níveis muito maiores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 25% da população mundial é sedentária. E os prejuízos para a saúde são tão negativos, são tão grandes, gente. E ó, só para você ter uma ideia, não praticar exercício dá o mesmo prejuízo que o tabagismo, por exemplo. Tá? Tem gente que acha que não, mas é verdade. Para a gente conhecer os sinais do sedentarismo, quais são as consequências para a nossa saúde, principalmente como é que a gente vira o jogo e combate esse problema, eu recebo agora e converso com o nutrólogo Henrique Lora. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Muito obrigado. Senta aqui, doutor, e eu vou sentar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai pegar no pé de muita gente. Ah, vai. Não dá pra gente ser sedentário, né? É muito difícil. Hoje em dia, a gente tem todas as informações que mostram que ter o sedentarismo é totalmente prejudicial para a nossa saúde. Muito. E a gente realmente, eu sempre falo aqui, a gente precisa se conscientizar disso. As pessoas me perguntam muito, como é que você faz para ter pique para fazer academia? Não, gente, tem dias que eu não tenho vontade nenhuma. Hoje mesmo foi um desses dias. Eu queria ficar na cama, mas eu não tenho que levantar, ir no banheiro, escovar meu dente, tomar banho. Eu tenho que fazer exercício. Não é uma escolha nossa. Eu coloquei na minha vida como uma obrigação. Exercício físico é obrigação de todo ser humano? É obrigação. Nosso corpo precisa disso, para a gente ter nossos hábitos, como você mesmo falou, Cláudia. Ele está muito envolvido com a questão de acúmulo de colesterol nas nossas placas, está envolvido com a questão de circulação. A gente tem que levar em consideração que o nosso corpo é um músculo gigante e tudo que a gente faz, a gente precisa ter fortalecimento. O coração em si também é um músculo que, se ele não for estimulado, na hora que ele tiver uma demanda maior energética, o corpo, e aí, consequentemente, uma circulação maior, ele não vai funcionar direito, da mesma forma. Você sabe que quando a gente pensa em coração, eu acho que a gente alerta algumas pessoas, mas outras ainda ficam meio que na zona de conforto. Por quê? Porque as doenças cardíacas são silenciosas, né? E aí a gente só fica sabendo que o colesterol de repente está alto, a taxa de triglicérides aumentou e a gente está aí com risco cardíaco através dos exames. Mas a falta de exercício acarreta outros males perceptíveis para o ser humano? Acarreta. O que acontece é o seguinte, o corpo é um contexto inteiro. Se a gente não entra, né, nessa homeostase, nesse equilíbrio como um todo do organismo, a gente vai ter problemas. Por exemplo, sempre oriento os pacientes que precisam fazer exatamente para evitar o processo inflamatório oxidativo. Quando a gente tem um estímulo muito interessante do ponto de vista físico, você estimula a produção de hormônios, estimula a produção de enzimas, estimula a produção o oxigênio em si, circular no organismo. Isso é crucial. Isso acontece, essa oxigenação do organismo todo, essa renovação celular em qualquer prática de exercício ou de alguns exercícios específicos? Não, todos. Você tem uma demanda energética, seja abaixando para pegar alguma coisa, subindo a escada, caminhando um pouquinho mais rápido, um pouco devagar. Isso não importa, você está fazendo um exercício físico, o seu corpo está tendo uma demanda energética, consequentemente você está tendo que circular mais sangue dentro do seu organismo. Perfeito, porque as nossas células, elas envelhecem se a gente não tem essa oxigenação correta, né? Exato. Tem uma questão que até eu falo bastante, que se você tem um extremo de exercício físico também, você entra no estado oxidativo do seu organismo também. É ruim. Sempre o equilíbrio é muito bom. E se você, por exemplo, os maratonistas, esses atletas que têm uma demanda energética maior, eles precisam de acompanhamento de um profissional, evidentemente, para não permitir que esse processo oxidativo dentro do organismo acabe acarretando em outros problemas. Tanto que é normal a gente ver mulheres maratonistas que não têm mais
não tem mais menstruação, por exemplo. Tem essa interrupção na menstruação, exatamente por um contexto inteiro de estresse que acontece no organismo. Olha que interessante, gente, como é forte, né, essa questão do exercício físico, tanto no exagero quanto na falta. Por isso que a gente tem que estar ali sempre no equilíbrio e tem que praticar exercício físico, sim. A gente já tem, inclusive, algumas perguntas dos nossos telespectadores. Se você ainda não mandou, quiser mandar, dá tempo, no 11 9 50 45 18 40. Mas vamos aí a algumas dicas, né? O que você fala para os seus pacientes lá no consultório? Aqueles que falam, ai, doutor, mas eu não consigo. Rotina. Rotina. Primeiro, eu acho que é importante a gente ter rotina, porque o paciente sabe que ele vai precisar. Porque eu coloco isso muito à frente. O paciente precisa, todos nós precisamos, então a gente precisa se condicionar. Mas aí entra na questão, mas meu trabalho, eu não tenho tempo porque meu trabalho começa cedo, ou então porque eu saio tarde, ou porque... Então, já são vários problemas que temos aí com relação ao horário. Como é que a gente vai conseguir trazer para esse paciente, brotar o horário não vai? Então, rotina. O que está ruim no seu dia a dia? Eu não estou conseguindo ter organização. Porque eu trabalho home office e não tenho horário para começar, não tenho horário para terminar. Isso é muito ruim. Então, se conscientizar qual o horário para acordar, qual o horário para dormir. Exatamente você estabelecer horários para suas atividades no dia a dia. E aquela meia hora é onde vai salvar a pessoa. Dá para vocês condicionar meia hora do dia? Uma pessoa que faz home office, é claro, falar que não dá é muito difícil. Então essa é a primeira questão, é realmente determinar horários no seu dia a dia. Que você vai ter vontade, aí a gente olha na questão. Se a pessoa está com indisposição, está com cansaço, não é colocar alguma coisa para estimular ela a fazer atividade física, mas tentar olhar o que está fazendo ela ter essa indisposição. Que muitas vezes é o sono, muitas vezes é uma alimentação que é muito inflamatória, muitas vezes é um trabalho que está se estendendo muito até tarde. Então a gente precisa realmente observar o que está acontecendo. Dormir, eu acho que é a primeira coisa fundamental para qualquer organismo, para que se tenha mais disposição no dia seguinte. Perfeito. Você lembra que eu falei que hoje mesmo eu acordei com uma preguiça, uma vontade de ficar na cama? Mas por quê? Eu sou super regradinha com a minha rotina. Eu durmo sempre às 10 em ponto e acordo sempre no mesmo horário, 7 em ponto. Aí o que eu fiz ontem? Foi aniversário do meu filho, a gente saiu pra jantar, aí fui dormir um pouco mais tarde, né? Aí comi um pouco mais. Aí hoje eu já acordei com um pouquinho de preguiça, mas driblei a preguiça e fui. Graças a Deus, porque essas escolhas fazem bem pra gente, né? Fazem. A partir do momento que você tem essa rotina, você se conscientiza de que o fato de estar indo caminhar na rua ou no próprio prédio, fazendo algum exercício ou pegando qualquer pezinho que tem em casa, qualquer coisa está se exercitando, ao final disso você se sente, poxa, estou realizado, meu corpo está mais relaxado. Isso é fato, acontece, não é assim, um achismo. Realmente acontecem situações dentro do nosso organismo que dão esse relaxamento, essa satisfação. E fora de saber que isso é extremamente importante para a nossa saúde. Perfeito. Tem alguns médicos que vêm aqui e priorizam muito a atividade física, né? Eu lembro sempre de um psiquiatra que ele fala, não vou medicar se não se comprometer com 5 vezes por semana, pelo menos, de atividade cardiovascular. Qual é a importância do exercício físico para a nossa cabeça? Um estado de relaxamento. Eu falo que a gente ter Eu tenho alguns pilares que eu gosto de falar bastante, que é falando sobre a remodulação hormonal, falando sobre a questão inflamatória da alimentação. Esse estado, esse estímulo que você tem no organismo com relação a exercícios físicos já trazem benefícios internos por relaxamento, liberação de endorfina, que te deixa muito mais sereno, muito mais tranquilo. Isso envolve na questão do cortisol, que é a regulação do seu estresse, envolve na questão intestinal, esse estímulo intestinal também melhora o seu sistema gastrointestinal, que no intestino você tem receptor de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tudo. Então tá tudo muito interligado. Perfeito. Esses dias eu assisti a uma live que chamou muito a minha atenção, até postei no meu story, e era um médico, um senhorzinho já, e ele falava sobre a questão do Alzheimer, a questão da memória, e ele falou da importância do exercício físico para quem está preocupado, querendo fazer uma prevenção ao Alzheimer, a quem já tem aí uma questão genética familiar, né? Mas também as pessoas que perderam a memória até por conta da Covid. Por que o exercício físico vai ajudar a minha memória? Tem a questão de vascularização que você
querendo ou não, você induz a ter uma circulação do sangue no seu organismo como um todo, inclusive na cabeça, isso é fato. E tem muitos estudos que falam sobre a atividade física relacionado com a capacidade de ligação dos neurônios. Então, eles têm a sinapse acontece de uma forma mais adequada. Então, você reativa neurônios que estavam, entre aspas, adormecidos e você começa a ter esse estímulo neuronal. É sensacional. Que joia. Você falou ainda há pouco de alimentos inflamatórios e eles podem dar pra gente essa vontade de ficar mais prostrado. O que é? Quais são, por exemplo, alimentos inflamatórios? Eu falo bastante que são alimentos derivados do leite e alimentos que tenham glúten em geral. Aí a gente entra na questão do álcool, entra em questões alimentos que eventualmente a pessoa pode ter uma certa intolerância, que às vezes nem aparece de forma muito clara para a pessoa e ela pouco sabe, mas é existente. Mas o que eu falo bastante é glúten e leite, que são alimentos sempre inflamatórios para o nosso organismo, que causam esse estado que a gente fala que é de prostração, cansaço, indisposição, que no dia... É fato, não é à toa que a gente fala que a segunda-feira é um dia que a gente está cansado. Porque na sexta-feira à noite a maioria está comendo pizza. Exato. Aliás, a gente come pizza na sexta, e sábado a gente enfia o pé na jaca, e domingo a gente come um monte de tranqueira e às vezes termina com a pizza novamente. Pelo menos aqui em São Paulo é mais ou menos assim, viu, gente? Agora a gente tem as perguntas dos telespectadores, já vou pedir para a produção colocar na tela. A Vera de Fortaleza, ela diz assim: nessa pandemia, ganhei 10 quilos. Estou tendo muita dificuldade para retomar meu peso normal. Tenho 38 anos. Pode ser por conta da idade? Pode ser por conta da idade. E a conta da idade eu gosto bastante de falar que ela já está com 38 anos. Perfeito. 38 anos, ela já está passando por um estágio, por volta de mais ou menos nossos 20 anos de idade, a gente começa a ter uma diminuição na produção hormonal. Esse é um dos motivos, ela vai diminuindo cada vez mais a produção hormonal dela. E por isso ela começa a ter dificuldade de perder. Perder peso. É porque ela ganhou 10 quilos e está com dificuldade de perder. Perfeito. Voltar para o peso normal. É natural. Essa é uma das coisas que a gente tem que olhar se ela está dormindo bem, se a alimentação dela está adequada, se ela tem os estímulos saudáveis com relação a evitar o sedentarismo. E tem que ver esse contexto inteiro da saúde dela. Tem que ver essa parte hormonal, principalmente, né? Muito importante. É onde começa a decair já antes dos 30, na verdade, nos 20 anos a gente começa. E aí começa a ter os sintomas de tudo isso. Tá. É bom passar no médico, né, fazer os exames. Me lembro muito bem que foi exatamente com 38 anos que eu descobri meu hipotireoidismo. E eu também estava com essa dificuldade de perder peso. Não ia perder nunca, né, porque eu tinha que deixar tudo equilibradinho. Agora, depois de equilibrado, fica mais fácil, né? Vamos lá, vamos continuar. A Lindalva Rocha, do Rio de Janeiro. Como ter mais saciedade sem comer muito? Vamos lá. A gente tem que observar de onde está vindo essa saciedade. É uma saciedade fisiológica normal da pessoa ou ela tem uma certa compulsão? Isso é importante a gente observar. Geralmente, essa compulsão está muito relacionada com a parte, de novo, do sono. Pessoas que entram no consultório e falam que eu tenho muita... Insônia. Não, questão de compulsão, por doce, por não sei o quê. O que acontece? Geralmente essa pessoa tem algum distúrbio do sono. É muito comum. Agora, na questão dela, a saciedade geralmente é gerada por uma enzima que chama colicistoquinina. E ela é liberada quando você tem um preenchimento gástrico. Quando você tem uma quantidade de alimentos adequadas no organismo que está suficiente, começa a liberar. E isso geralmente ocorre de uma forma mais fácil quando você tem uma ingestão de fibras. Então, essas fibras ajudam que você tenha essa liberação da colicistoquinina e você vai ter um preenchimento gástrico e, consequentemente, saciedade. Então, é só ela começar a colocar um pouco de fibra na alimentação dela. Comer bastante salada antes, aquele alface. Sim, eu gosto muito de psyllium. Psyllium é ótimo, né? Muito bom. Ele dá uma inflada, não é verdade? Quando a gente coloca na água, a gente percebe, né? Exato, a mesma coisa acontece no nosso organismo. Você sente, nossa, eu tô saciado. Ajuda. A chia também ajuda bastante, também. né? Colocar um pouquinho, sempre usar aí essas sementezinhas, são ótimas. Vamos lá, Pamela de Taquaritinga. Eu como pouco e mesmo assim continuo engordando. Por que isso acontece? Comer pouco. Comer pouco não quer dizer que está comendo saudável, não está querendo dizer que não está tendo uma sobrecarga de caloria, dependendo da demanda que ela tem.
Talvez ela esteja comendo pouco sim, mas a demanda dela esteja tão baixa que ela não está conseguindo queimar isso que ela está ingerindo. Pode ser isso, mas tem que ver essa questão da alimentação. É uma alimentação inflamatória? Foi uma alimentação inflamatória, mesmo que seja em pouca quantidade, está gerando um prejuízo para ela. E o que faz a gente ter uma demanda baixa, ou seja, um metabolismo pouco ativo, né, lento? A questão do sedentarismo. Uma pessoa sedentária tem uma demanda energética, consequentemente, muito mais baixa. E estamos em época de Covid. As pessoas estão ficando mais em casa, estão ficando mais quietas, estão ficando mais isoladas, estão ficando em casa trabalhando de home office. Isso quer dizer que as pessoas não estão saindo, não está saindo para tomar banho, não está pegando o elevador, não está descendo a escada, não está subindo no carro. Isso é uma diminuição de demanda energética gigantesca. É que as pessoas que não estão saindo, elas estão achando que estão se protegendo. Mas a saúde também está em risco, né? Por não estarem fazendo exercício. Essa é a minha opinião. É importantíssimo você liberar certos hormônios que vão combater e vão deixar o seu sistema imunológico muito mais forte. E saíram vários estudos comprovando isso, que as academias tinham que estar realmente funcionando para que tivesse para que proporcionasse saúde para as pessoas. Muito bem. Isabela, de Santa Leopoldina, sempre tomo bebidas isotônicas durante as caminhadas, mas ouvi dizer que pode fazer mal e até engordar. É verdade? Bom, só para explicar para quem não sabe o que é uma bebida isotônica, o Gatorade é uma bebida isotônica e tem outras nesse estilo. Tem. Né? A questão de bebida isotônica, ela não vai interferir tão diretamente. É importante você levar em consideração que a hidratação deve sim existir. Você não tem um organismo hidratado, isso sim vai fazer você engordar. De novo, processo inflamatório oxidativo. Então é importante sim a gente sempre estar bebendo, independente se é bebida isotônica ou não, estar bebendo líquidos para você se hidratar no exercício físico. Que exercício físico é ideal? Geralmente, eu gosto de dizer para a pessoa ideal. Se é uma pessoa que tem uma idade mais avançada, é interessante que não seja exercícios que tenham tanto impactos. A gente tem na academia, claro que nem todo mundo tem a possibilidade, mas aquele transporte que não tem muito impacto. Eu gosto bastante. Ou então, geralmente para pessoas de mais idade, a gente orienta muito para atividades em piscina. Ótimo que você não está tendo esse impacto, esse estresse, entende? Na hora de realizar. Muito bom. Tudo isso é bom? Tudo isso é bom. Pra quem dança é bom também? Ótimo, é excelente. Musculação? Também, tudo que você conseguir fazer. O que você conseguir fazer, aí é bom. Maravilha. Doutor, muito obrigada pelo nosso papo. Eu acho que deu uma estimulada aí? Vai começar? Vai sair desse sedentarismo? Tem que sair. Pelo menos quanto tempo por dia? A gente estabelece que aí uma meia hora por dia, 5 dias na semana, é as novas orientações da OMS. Então, gente, vamos refazer aí a rotina, né, do dia a dia para colocar atividade física nela. Doutor Henrique Lora, ele tá no Instagram, Dr. Henrique Lora, é sem o H, tá? É Henrique Lora. E se você quiser, pode mandar um WhatsApp para marcar de bater um papo, dar uma olhada, ver como é que tá os hormônios. Hoje tem a telemedicina que facilita muito, então você de qualquer lugar do planeta pode passar em consulta com o Dr. Henrique Lora. O telefone é o 119-9111-5340. 119-9111-5340, certo? Certíssimo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Foi um prazer recebê-lo. Um prazer e até a próxima. Até. Bom trabalho.